Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma live da Abravidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da entidade, e estou aqui hoje com o nosso presidente, José Domingos Seixas, nós dois de máscaras, por questões de segurança, para entrevistar os executivos da Guardian Glass no Brasil. Estão com a gente o Renato Poti, Country Manager da Guardian, o Renato Sivieri, diretor de marketing e comercial, e a Viviane Sequetin, gerente de marketing. Sejam bem-vindos à nossa live. Boa tarde, obrigado pela participação, pelo convite. É sempre um prazer estar falando com a diretoria da Guardian e a gente espera que isso chegue ao maior número de pessoas e com o maior esclarecimento possível. Obrigado. A nossa live vai ter duração de 1 hora, que é o que o Instagram permite, e em seguida a gente vai ter esse conteúdo disponível para você no nosso IGTV e também no canal da Abravidro no YouTube e também no formato podcast no nosso Vidrocast. Bom, eu vou começar com uma pergunta para você, Poti. Você assumiu recentemente a liderança da operação da Guardian Glass aqui no Brasil e eu queria saber, então, como é que está sendo esse processo e quais são os principais desafios da Guardian no nosso país neste momento? Obrigado, Yara, pela pergunta. Obrigado, Domingos. Obrigado a todo o time aí da Abravidro. Agradecendo aí também todo mundo que está na live aí nos assistindo. Bom, isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque já estou aí quase 15 anos na Guardian, né? Já passei por bastante coisa e assumir, de fato, no momento que a gente está vivendo não é fácil, como vocês podem imaginar, né? Mas também é um momento de oportunidade, né, para ver isso como oportunidade, ter a coragem, né, para transformar o negócio, né, e continuar atendendo aí nossos clientes, enfim, e obviamente cuidando, né, da saúde dos nossos colaboradores, que eu acho que é primordial, né, a gente cuidar da segurança dos nossos colaboradores, porque no final do dia são eles que movem a empresa, né. Então, é um momento desafiador, bastante positivo, né? A gente sabe, é o momento que a gente está vivendo, vai passar, né? E a gente vai tá melhor quando tudo isso passar. Poti, que estratégia a Guardian vem adotando para a manutenção dos seus fóruns em meio à pandemia? Obrigado, Domingos. Momento desafiador, como eu falei, né? A gente logo no início, né? A gente com tudo que veio, né? Aí da pandemia, todos os eventos, ninguém de fato projetou, né? Nem no seu pior cenário o que tá acontecendo, né? No país e globalmente, né? Com essa pandemia. Mas a gente analisou diversos cenários, né? Com tudo que estava acontecendo. Obviamente, buscando todos os protocolos de segurança, né? Como a gente sabe, na nossa região aqui no Brasil, a pandemia chegou um pouco depois, né? Do que em outros países que a Guardia tem operação e tem negócio. Então, a gente tomou isso como oportunidade, né? De aprender também com o que foi feito lá fora e priorizando demais a segurança, né, das nossas pessoas, dos nossos clientes, nossos colaboradores, né? Então, a gente, de fato, acabou interrompendo a produção, né, que a gente chama de modo de reciclagem do nosso forno, né, para preservar o forno, né, os fornos nas fábricas que a gente tem no Brasil. A gente tinha estoque suficiente, né, que nos ajudou a passar, né, pelo pior momento, né, que a gente passou. Mas agora a gente já tá produzindo, né, a gente tá focado aí nos nossos clientes, continuando com os protocolos de segurança, né, porque a gente está no meio dessa pandemia e torcendo para que uma solução seja encontrada logo para a gente continuar atuando no mercado, nesse mercado novo, né, que vem pela frente. Então, a produção dos 2 fornos já foi retomada nesse momento. Isso. A gente está com as nossas fábricas. Obviamente, a que o mercado se encontra hoje, né?
Mas sim, a gente está com todas as nossas linhas de produção ativas e produzindo, poder servir os nossos clientes e demais dos nossos clientes. Ok. Poti, no mês passado a gente divulgou o nosso Panorama Abravidro, que traz aí um retrato do mercado de processamento de vidros no ano de 2019. E o resultado não foi muito positivo, né? Nos nossos dois principais indicadores, que são consumo e faturamento, houve uma queda. Como é que foi o ano de 2019 na avaliação da Guardi? Eu coloco nas discussões que a gente tem interna com clientes, foi um ano de transição, né, na minha visão. Né, a gente já vinha de um 2018 com certas tendências, né, e ao longo de 2019 isso foi se transformando. Né, a gente tinha, obviamente, expectativa, né, da economia, de ter uma economia melhor, né, mas isso acabou não se desenvolvendo da forma que a gente imaginava em 2019, né? A gente, em termos de mercado, a gente sabe, a gente teve capacidade adicionada, né, no mercado, então foi um ano complicado, né? Um ano que eu coloco um ano de transição, né? E eu acho que a gente aprendeu muito com o que aconteceu nesse ano de 2019, acho que, pelo menos do lado da Guardi, do mercado de forma geral, a gente percebeu que ao longo do ano, com toda a capacidade, com tudo que tinha alocado no mercado, acabou sofrendo uma pressão maior, né, e, consequentemente, isso destruiu o valor, né, e destruiu o valor para todo mundo. Eu acho que é parte do que veio também no panorama, né, explicado bem, né, na revista, e acho que não foi diferente, né, a gente tentou minimizar onde a gente pôde, mas realmente no final do dia teve uma destruição de valor. Isso reforça quão forte precisa ser a nossa disciplina nesse mercado de vidro para continuar criando valor, né? E evitar ao máximo a destruição de valor, Yara. Ok. Sivieri, como a Guardi tem lidado com os efeitos da pandemia? Seu áudio está fechado, Sivieri. Perdão, as tecnologias aqui. Primeiro, boa tarde. Obrigado pela oportunidade, pessoal, para estar com vocês. Falar um pouco sobre o nosso momento. Obrigado ao pessoal que está assistindo a live aí também. Eu acho que a pandemia trouxe para a gente inúmeros desafios, momentos sem precedentes, né, Domingo? A gente teve aqui no mercado uma redução muito abrupta da demanda, né, diferente de algumas outras regiões em que a gente opera, em que a coisa foi mais progressiva. Então, a gente teve que ser bastante ágil no momento de reagir a essas novas condições. A gente tem como a maior prioridade para a gente proteger as nossas pessoas. Então, rapidamente, a gente adotou medidas de segurança para conseguir preservar o bem-estar das pessoas. A gente, por conta do tipo de operação, tem que ter gente o tempo todo nas plantas, né? Não dá para a gente retirar todos os funcionários da operação, e isso traz para a gente bastante desafio. Do ponto de vista de demanda, como eu falei, como foi muito abrupto ali na segunda metade de março, a gente teve uma redução muito drástica, a gente precisou tomar medidas como essas que o Poti descreveu, para a gente conseguir segurar a produção, né, sem dano aos às nossas linhas de produção aqui na região, e tivemos também que controlar um pouco os investimentos em marketing, desenvolvimento de produto, revisitar alguns custos para que a coisa fizesse sentido, né? Não faria muito sentido a gente lançar produto no meio da pandemia, ou mesmo fazer grandes investimentos em comunicação. Então a gente foi rápido, tentou fazer uso daquilo que é o core da nossa filosofia de gestão, que é a agilidade, mas como eu falei, em meio ao ajuste de capacidade para produzir, ajuste de capacidade nas nossas, nos nossos armazéns para expedir, né, porque a gente também precisou fazer ajustes lá para poder maximizar o tempo de uso das docas, eu acho que a gente conseguiu com agilidade enfrentar e com segurança o que é a nossa prioridade. No nosso panorama, a gente tem também uma seção qualitativa, que é o termômetro, em que a gente via que a perspectiva do mercado de processamento para o ano de 2020 era muito positiva. Você está aí falando que vocês precisaram, né, reajustar investimentos, readequar
essas questões por conta da pandemia, a gente via nas respostas do Panorama, que também foram coletadas no pré-pandemia, que havia uma expectativa aí de investimentos no melhor índice da nossa série histórica e tal. Vocês tinham, então, uma expectativa positiva para o ano de 2020, apesar do 2019 ter sido um ano difícil? A gente tinha, sim, Yara, ela era bem positiva, né? Eu acho que boa parte desses planos a gente só jogou um pouquinho para frente, né, para conseguir dar sequência. A gente tem bons projetos em marketing, a Vivi vai falar um pouco para vocês sobre esses projetos, mas era um ano que para a gente prometia uma boa retomada no setor. E eu acho que ele começou em bom ritmo, né? Nós tivemos ali um bom janeiro e fevereiro, o próprio começo de março foi um começo bastante aquecido. A gente começou estabelecendo boas parcerias com os clientes. Eu acho que a gente se dedicou a conhecer ainda melhor os negócios dos nossos clientes para entender como apoiá-los de maneira mais contundente mesmo, né? E aí, como eu falei, a gente foi pego muito rapidamente, né? Os clientes rapidamente ali na segunda quinzena optaram por encerrar suas operações temporariamente, e isso fez com que a gente precisasse se ajustar. Mas, de certa maneira, como eu te falei, foi só um postergar desses investimentos, desenvolvimentos, iniciativas, e existe uma promessa muito positiva agora para a segunda metade do ano, que a gente espera que se concretize e que seja o suficiente para amenizar um pouco do que a gente sofreu neste primeiro semestre, né? A gente tem bastante esperança de que seja um bom segundo semestre. Que balanço que vocês têm feito do setor vidreiro brasileiro nesse momento? Você acha que a gente já pode dizer que essa recuperação começou? A gente vê aí alguns dados que saíram na semana passada de produção industrial, que mostram que o otimismo do empresariado começa a crescer. Será que essa retomada está chegando? E se você puder falar um pouco mais dessa expectativa positiva para o segundo semestre? Claro, eu acho que uma coisa que o setor demonstrou sem dúvida, Yara, foi capacidade de transformação, né? Querendo ou não, nós temos o nosso segmento é um segmento mais clássico, né? Eu diria de se operar, um modelo de negócio mais clássico, e a gente conseguiu demonstrar capacidade de transformação, né? Com as pessoas ficando mais tempo em casa, a gente viu muito movimento de retrofit, por exemplo, isso não parou. A gente está vendo o varejo da construção quebrando recorde depois de recorde. Eu acho que aqui quem estiver fazendo uma pequena reforma em casa e visitou uma rede de material de construção nos últimos fins de semana, e filas, né? Eu mesmo desisti algumas vezes, deixei material, porque falei, não vou pegar uma fila dessa para pagar. Isso é muito positivo. A gente viu o profissional independente também se transformando, usando de plataformas digitais para capturar serviço, né, plataformas do tipo Get Ninjas, e isso também traz muito movimento para o mercado, é bastante positivo. E do lado da indústria, eu acho que, de maneira geral, todas as usinas de base conseguiram se transformar, levar informação para o mercado de maneira digital, ou seja, não teve hiato, né? A gente conseguiu continuar dando treinamento, falando com o cliente, e isso é bem interessante. Do ponto de vista mercadológico, a gente tem algumas medidas que estão aquecendo alguns segmentos, a taxa de juros que está baixa e que está interessante para os financiamentos residenciais, imobiliários residenciais, ou seja, tem algumas frentes que estão apoiando, substanciando esse nosso otimismo para a segunda metade do ano. Quero lembrar a todos que nós hoje estamos fazendo a nossa live de máscaras, porque tivemos um problema técnico aqui e nós tivemos que dividir o mesmo computador. Peço desculpa a quem esteja nos assistindo. Você falava há pouco, Silvieri, da questão da construção civil, né? Que quem tem sustentado aí esse momento. Acho que o fato de as atividades de construção e da indústria, de modo geral, terem sido mantidas como atividades essenciais, permitiu que essa queda fosse menos vertiginosa, né? Enquanto outros setores que também utilizam nosso material, como linha branca e setor automotivo, têm sofrido de forma mais dura as consequências aí da pandemia e das medidas protetivas nesse sentido, né? Ok. Viviane, você tem alguma coisa a dizer aí sobre isso? E como é que está a demanda do mercado por vidro plano nesse momento que a gente está atravessando? Sim, primeiramente, boa tarde a todos. Realmente, que nem o Silvieri e o Pucci comentaram,
a gente teve uma retração da demanda, né, em função da pandemia, nos meses de março, abril, e a gente está vendo uma retomada, né, com diversas projeções econômicas positivas, né, da construção civil. Então, a gente está bastante otimista agora, principalmente para o segundo semestre do ano, e é legal lembrar que, assim, a construção civil, ela tem segmentos, né, tem comercial, residencial, interiores, e tem um comportamento diferente entre cada segmento, né, então, por exemplo, um segmento que está tendo uma recuperação mais rápida é o de interiores, que nem o Renato comentou, o mercado de varejo da construção civil está super aquecido, as pessoas em home office estão investindo em melhorar suas residências, estão investindo em redecorar suas casas, então a gente vê que esse segmento ele é um pouco mais promissor e vai ter uma recuperação mais rápida. Ti, como é que fica a questão de ociosidade? A Guardian monitora isso de alguma forma? Porque no nosso panorama também, que a gente já citou aqui, a gente trouxe pela primeira vez dados de ociosidade na cadeia de processamento, né, referentes também ao ano de 2019. E a gente vê ali um número que é preocupante, de certa forma, de que pelo menos 60% das indústrias de processamento que responderam à nossa pergunta atuaram em 2019 com pelo menos 20% de ociosidade. A Guardian monitora isso nos seus processadores parceiros? Yara, esse é um ponto interessante lá do que veio, né, no resumo do panorama. Então, a Guardia, ela está muito focada, obviamente, e a gente tem nossas análises internas, enfim, uma série de indicadores que a gente vai monitorando para entender, né, o mercado, até porque a gente não quer também, como aconteceu em 2019, né, a economia não girou da forma que a gente esperava, parte dessa ociosidade vai ser reflexo disso, né, porque a gente não teve o giro econômico, e a gente também não pode forçar uma situação de oferta no mercado, né, e a gente sabe as consequências que isso pode ter, né, então acho que a gente está focado, obviamente, como companhia, né, e é parte da nossa filosofia no longo prazo, né, então a gente acompanha, né, a gente entende a necessidade dos nossos clientes, né, e trabalha em parceria, né, porque o objetivo é a gente ter o benefício mútuo aí, né, entre os nossos parceiros. Então, é preocupante, né, como apareceu em 2019, possivelmente quando repetir para esse ano, 2020, vai ser um pouco pior, ou pior, né, ou bem pior, por conta do que está acontecendo, mas eu acho que se a gente conseguir segregar nessa mesma análise de 2020, né, o segundo semestre, eu acho que a gente vai ter uma foto melhor, né, sem essa distorção temporária, e eu acredito que vai estar melhor do que aconteceu em 2019, essa questão da ociosidade no mercado. Sibieli, temos recebido aqui na Brasil alguns comentários da dificuldade de carregamento de vidro junto às usinas. A Guardia tem tido algum problema nesse sentido? A gente enfrentou, sim, Domingos. Eu acho que a redução drástica que a gente teve na demanda, ela trouxe aquela necessidade que eu comentei, né, de tanto ajustar a produção quanto a nossa capacidade de carregamento, para que ela tivesse realmente ajustadinha aos clientes que seguiram operando, mesmo durante o período mais crítico da parada aqui na região. O intuito era, obviamente, a gente maximizar as janelas de carregamento que estavam disponibilizadas. Então, tão rápido quanto a gente parou, o mercado começou a retomar também, né? A gente viu que durante abril a gente já precisou fazer expansão na capacidade de carregamento muito rápido. Isso nos trouxe alguma turbulência, óbvio, mas durante os meses de abril e maio a gente ampliou do que estava até então só de segunda a sexta em horário comercial para um horário estendido, depois ampliamos também para o final de semana, e eu acho que assim a gente conseguiu minimizar essa turbulência. Então sempre tem, mas hoje a gente está com janelas bem amplas, muito próximas do que a gente costumava ter de horário disponível para carregamento, então eu acho que os problemas estão bastante minimizados agora, e a gente está de volta ao que a gente costuma ter de dificuldade eventualmente com um carregamento ou outro.
essa dificuldade a gente poderia considerar também a problema de qualidade em alguns produtos ou não? Não, está bem conectado realmente à capacidade de carregamento, né? O número de pessoas que a gente acabou reduzindo um pouquinho e o tempo mesmo de operação, mas não relativo à qualidade, não. Entendi. Obrigado. Viviane, que ações que a Guardian vem tomando nesse momento para apoiar a cadeia vidreira? Então, Yara, a Guardian ela é sempre focada em desenvolver iniciativas que criem valor para toda a cadeia, né, todos os elos, desde o processador, passando pelo vidraceiro, fabricantes de esquadrias, construtoras, arquitetos e até o consumidor final. Então, a gente tenta sempre criar mais valor para toda a cadeia, desenvolvendo ações, iniciativas para poder desenvolver o setor, principalmente com foco no produto de valor agregado, mas também no aumento do consumo de vidro, né? Porque se o vidraceiro vai até sua casa, ele tem diversas oportunidades de aplicação, então isso a gente tenta sempre dividir conhecimento com o público para aumentar esse consumo do vidro. Então, agora com a pandemia, a gente teve que se reinventar, buscando ações que realmente criassem valor, e a gente investiu, por exemplo, vou citar em duas ações principais. Uma é toda a parte de treinamentos, que nós fazíamos muito one-to-one, assim, presenciais, agora nós estamos fazendo online, então, através de lives, treinamentos, webinars, a gente está dividindo conhecimento com o público. Inclusive, nós criamos um plantão Guardian para os nossos ASMs, que são nossos especificadores, estarem disponíveis para arquitetos, vidraceiros, consultoras enviarem projetos e receberem orientação da nossa equipe técnica sobre qual produto especificar. E outra iniciativa interessante também, através de ferramentas de inteligência de mercado, nós conseguimos disponibilizar para os nossos parceiros as principais obras que estão em andamento, os principais vidraceiros, fabricantes de esquadrias em cada região. Então, tudo isso a gente disponibiliza e gera oportunidades de negócio para os nossos parceiros. O mercado vem sofrendo ou observando uma mudança na política comercial. O que ocasionou essa mudança? Desculpa, se vier. Bom, eu acho que as mudanças, Domingos, elas ocorreram no intuito da gente melhorar a qualidade do serviço prestado para os nossos clientes. Especificamente nesse último ano e meio, a gente procurou dobrar o senso de urgência, né, um direcionamento que eu pessoalmente dou ao meu time é que ligação e e-mail de cliente não fica sem resposta, né, assim, a gente precisa ter senso de urgência e retornar rapidamente. Eu acho que uma boa relação comercial, ela inclui as alegrias, as conquistas, mas ela também inclui conversas difíceis, que ficam mais fáceis quando a gente encara essa conversa com profissionalismo e com calma, que aí a gente consegue solucionar os problemas do caminho, né? Nesse último ano, a gente esteve mais presente nos clientes, eu fiz uma national tour aí, passei por a maior parte dos nossos clientes em território nacional e até alguns países aqui da América do Sul. O meu time também teve muito na rua, a gente procurou entender o que cria valor, porque a gente tem clientes de características muito distintas. Então, para alguns é a marca do nosso produto, para outros é a qualidade, para outros é a agilidade, para outros são as iniciativas que a Viviane descreveu, de fornecer leads de obras, né, o suporte técnico. Então, nessa jornada, a gente acertou, errou, mas eu, pessoalmente, eu fico feliz em ver, né, observar a resposta dos clientes, sinalizando uma melhora na qualidade, de maneira geral, do atendimento prestado pela área comercial, e isso me deixa bastante contente, né, então, acho que é uma busca que vai ser constante pela melhoria na qualidade do serviço, que vai incluir sempre acertos e erros, e a gente vai com humildade aprender com eles. A gente recebeu uma pergunta aqui da audiência, que é a seguinte:
O otimismo para o segundo semestre, que já começou, é um otimismo corporativo e gerencial, ou ele está relacionado ao resultado do primeiro semestre, considerando principalmente o do segundo trimestre do ano? Vou comentar, se o Poti depois quiser complementar, mas eu acho que esse otimismo está embasado em dados e fatos. A gente está observando indicadores macroeconômicos, observando também a maneira como a demanda vem se comportando, tentando entender quais são os segmentos que estão apontando para esse cenário mais positivo no segundo semestre. Então, acho que tem uma combinação dos dois aspectos que a pessoa que colocou a pergunta, que são combinados para que a gente consiga fazer uma leitura desse segundo semestre, Yara, mas tem bastante indicador macroeconômico apontando, né, os dados do Banco Central mostram aí também fatores positivos como a maneira como o câmbio deve se comportar nos próximos meses, né, como eu mencionei antes, a taxa de juros, isso tudo ajuda e aponta para um cenário um pouco melhor. Com certeza, Silvério, só para adicionar, acho que é importante também lembrar que a gente está no momento de pandemia, né, e isso a gente não controla, né, a gente ainda não tem uma solução para tudo isso que está acontecendo, né, em relação ao Covid, mas as empresas vão precisar aprender a trabalhar e conviver com isso, né, para seguir a atividade econômica, né, obviamente seguindo todos os protocolos de segurança, né, mas, de fato, né, a gente no início foi bem complicado a questão do Covid, né, a gente está no momento de transição, né, a gente não passou, a gente está bem no auge aí, né, do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente precisa seguir em frente enquanto uma solução ela está no pipeline, né, mas a gente tem essa visão positiva para o que vem pela frente, conforme o Silvério falou, né, tem indicadores que sugerem que pode ser melhor, né, da mesma forma como sugerem que poderia ser pior, né, mas a gente está bem positivo em relação ao que pode ser de melhor para o segundo semestre. E falando aí nesse clima de otimismo, tem alguma previsão de novos investimentos da Guardian no Brasil para aumentar a sua capacidade produtiva? A gente teve uma reunião recente com vocês em que a gente falava sobre isso, né, de sentir uma carência de investimentos, e vocês pontuaram que a reforma de Porto Real foi um investimento, né, mas ali foi para a manutenção da capacidade. A gente tem alguma previsão de investimento no sentido de ampliar a capacidade? Não, essa é uma boa pergunta, Yara. Acho que, assim, a filosofia da Guardian, né, e do Grupo Coke, né, onde a gente trabalha, a gente avalia o tempo inteiro, né, a questão de investimento, né, e o que a gente vê no momento é que a gente tem as capacidades que a gente precisa para atender os nossos clientes, né, a gente tem uma presença global, né, que a gente utiliza para complementar o que a gente tem de portfólio, de produto, mas a gente está o tempo inteiro avaliando, né, eu acho que o mercado, de forma geral, tá bem posicionado em termos de capacidade para atender, né, a demanda que vem pela frente, e eu acho que no momento que for necessário, né, e fizer sentido para a Guardian, né, e para o mercado como um todo, obviamente a gente vai fazer novos investimentos, né, como você falou, a gente fez esse investimento significativo de um forno, né, que não é um investimento pequeno, né, que nos leva aí para mais 15, 18 anos de produção, né, então é um comprometimento de longo prazo, né, com o mercado brasileiro, e a gente está atento, a gente tem nossos analistas, nossas inteligência interna, e no momento que a gente perceber que, né, os nossos clientes, né, e o mercado precisa de novas tecnologias e produtos, a gente vai buscar e antecipar. Obrigada, Poti. Você falava aí da questão, né, de a Guardian ser parte do Grupo Coke, que é uma das maiores corporações do mundo, né? Vocês foram adquiridos pelo Grupo Coke lá em 2012, que é um grupo que atua também em vários outros setores, né? Setor químico, têxtil, alimentar, combustíveis, enfim. É possível comparar, de alguma forma, o impacto sentido pelo setor vidreiro
com outros segmentos em que o Grupo Coke atua e tem aprendizados que vocês possam trazer para o nosso setor? Com certeza, Yara. Como você falou, né, a Coke, globalmente, ela tem uma série de negócios, né, em diversas áreas, até que às vezes a gente não sabe, né. Então, obviamente, cada negócio ele foi impactado de uma forma, né, globalmente. Então, a gente, né, se utiliza dessa informação que a gente tem globalmente, né. Eu acho que, né, desde início de março, né, quando tudo isso começou, isso demorou um pouco para chegar aqui no Brasil, né, de forma mais incisiva, mas obviamente isso impacta os negócios de forma global, né. Em termos de aprendizado, eu acho que não muito diferente do que a gente vem fazendo, né. Acho que esse guia protocolos rígidos de saúde e segurança, né, com nossos colaboradores. Obviamente a gente teve a vantagem, como a onda chegou depois, né, no Brasil, né, chegou na Europa, enfim, veio até chegar na América do Sul, a gente tomou todos os aprendizados e aplicou, né, nas nossas unidades. Felizmente a gente não teve nenhuma situação, né, até o momento nas nossas unidades. Eu acho que isso é fruto da disciplina, do comprometimento de cada um dos nossos colaboradores em se manter de forma segura, né, para continuar operando e produzindo. Obrigada, Poti. A gente falava aí de perspectivas, né? Mencionaram uma expectativa positiva para o segundo semestre. A gente vê o Boletim Focus diminuindo aí a projeção de tombo do PIB, né? A gente vinha num desespero, cada semana ficava pior. Agora, nas últimas 2 semanas, deu uma melhoradinha. Vocês conseguem fazer previsões qual vai ser o resultado deste ano na leitura da Guardian? Quer comentar, Silvieri? Você quer que eu comente? À vontade, Poti, eu complemento. Tá. Eu acho que a gente tem muita incerteza ainda, né? Mesmo a gente tendo uma postura mais positiva, tem bastante incerteza, porque a gente não tem uma solução para o que a gente está vivendo no dia a dia, né? Então, tá tudo muito dinâmico, né? Quando a gente acha que está um pouco mais controlado, aí dispara, né, o que está acontecendo em relação ao vírus, isso a gente sabe que pode ter consequências que a gente não imagina, né, para frente. Mas eu acho que tem tudo para esse mercado ele continuar se desenvolvendo, né? A perspectiva é boa, né? Como a gente falou anteriormente, a gente já tinha uma perspectiva antes de tudo isso para 2020 bem positiva, né? Eu acho que o mercado tem, como eu falei, as capacidades necessárias para continuar crescendo, né, e criando valor, mas a gente vai ter que ter uma disciplina diária, monitoramentos diários para não deixar que isso siga num caminho ruim, né? Mas eu acho que essa é a mensagem nesse sentido. Não sei se você quer complementar, Silvério. Eu acho que, em adição ao que o Poti está colocando, assim, se a gente for trazer para termos até um pouco mais práticos para quem está assistindo a gente, eu acho que assim, buscar uma venda criativa, uma venda mais rica, Yara, para a gente ter resultados positivos, né? Esse não é um ano da gente vender volume, obviamente, né? A gente teve aí a questão da pandemia afetando os nossos resultados. Eu acho que o volume a qualquer custo, o mercado aprendeu ano passado que ele não vale a pena, né? Ele não traz resultados. A gente esse ano, sem dúvida, está buscando ter uma venda mais rica de novas tecnologias, um mix mais bem recheado. Então, tem muito esforço da Guardian para a gente desenvolver o consumo de vidros refletivos, que é algo que enriquece muito o mix, né? Eu mesmo estou trocando box aqui de casa, e hoje eu estava fazendo orçamento com vidraçarias e pedindo para esses vidraceiros me passarem orçamento de vidro refletivo, né, tentando colocar um Neutral 14 aqui no box de casa, e a maior parte deles me dizendo, eu não sei o que é isso, eu não sei onde encontra. Né? Então, você já pensou quanta oportunidade para a gente, ao invés de vender volume de vidro incolor de 8 milímetros,
a gente vender um monte de refletivo de 8 milímetros para pôr nesses montes de box que a gente faz todos os anos. Então, acho que esse é o mindset. A gente está preocupado em fazer vendas mais ricas, menos volumosas, que tragam bons resultados para a gente continuar desenvolvendo bons investimentos aqui na região, como vocês mesmos perguntavam, né? E continuar garantindo que a gente cria caminhos de desenvolvimento profissional para os nossos funcionários, caminhos de carreira. Então, é um negócio rentável, não é um negócio volumoso. Acho que é isso que a gente está perseguindo. Ok. A gente recebeu uma pergunta aqui que eu vou direcionar para a Viviane. Estamos vendo uma aceleração da transformação digital em indústrias de diversos setores. Como a Guardian tem agido em termos de inovação? Legal, Yara. Então, a gente tem diversas iniciativas, até globais, relacionadas à transformação digital. Então, assim, a gente está fazendo todo o esforço necessário para melhorar a experiência dos nossos clientes, dos nossos parceiros, em todos os nossos canais digitais, né? Então, conforme eu comentei, transformar treinamentos, webinars, as lives, tudo online, né? Essa é uma grande iniciativa. A experiência dentro do site, melhorar essa interface do consumidor, do arquiteto, do nosso parceiro processador, como ele tem, qual a experiência que ele vai ter dentro do site. Então, todas essas iniciativas, elas estão muito em alta na Guardian, a gente está focados em, principalmente, toda a parte online. Então, eu acho que essa é a tendência, né, hoje em dia, tudo, ainda mais agora com o home office, está se tornando necessária toda a transformação digital. Então, a gente tem isso como foco na empresa, e a cada ano que passa, a gente vai ter mais iniciativas que apoiem toda essa parte digital e essa transformação digital que a gente está vendo ao redor do mundo. Yara, acho que também tem uma coisa interessante, assim, que é um pedaço bem forte das nossas iniciativas, e eu acho que é algo que os nossos clientes apreciam, é o suporte técnico, né, que tá se utilizando das plataformas que a Vivi descreveu. Então, uma coisa que eu acho que boa parte da nossa audiência já sabe, mas eu queria aproveitar aqui, né, a presença de todos que estão assistindo essa live da Abra Vidro, e reforçar que se você precisa de ajuda para um projeto, nós temos sim um time que está te visitando fisicamente, que está em campo, mas a gente também presta esse suporte, essa consultoria por meio das nossas redes sociais. Então, qualquer inbox que você tenha acesso aí, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, qualquer que seja, né, manda a sua necessidade para a Guardian, e eu acho que isso é inovação. Né, você vai conseguir ser conectado com um técnico que do menor projeto até o maior, né, seja aí decidir qual é um vidro legal para você colocar numa casa que você está construindo ou retrofitando, ou até para um prédio que você vai construir que você quer saber que tipo de vidro que precisa ser colocado, ou que é o mais interessante, vai te dar o melhor resultado. A gente te conecta digitalmente com o expert. Esses mesmos experts estão fazendo lives periodicamente. A gente divulgou uma recentemente agora, em que você podia reservar um pequeno horário ali com um técnico nosso, para que você mostrasse. Então, se você está ali com um projeto, você podia trazer o seu projeto, o nosso técnico analisa e ele faz a recomendação ali na hora de qual que é o vidro legal do nosso portfólio para você usar. Então, a gente liberou, foi muito legal isso, porque a gente liberou, acho que uma tarde, a gente preencheu assim, rapidíssimo, né? Então, isso a gente vai repetir mais vezes. Fiquem atentos quando o pessoal que está aí na live, né? Quando abrir essa sessão, é super gostoso e é rico para a gente também, porque a gente aprende com o pessoal. E a gente, mais uma vez, vê que muitas vezes o tempo que esse técnico que vai fazer a recomendação gastaria num avião, se deslocando para ir até aquele escritório, não sei o quê, ele está usando com 2, 3 projetos, com 2, 3 arquitetos diferentes, discutindo projetos de maneira tão legal quanto. Essa iniciativa é o Plantão Guardian, vocês podem ver no nosso Instagram. Bacana. Vocês estão falando aí tanto da questão, né, de vidro de valor agregado, de qualificar as vendas, não é volume, é qualidade. Como é que é a situação do mercado brasileiro em comparação com o mercado europeu e americano, no que diz respeito a isso, a venda, a consumo, né, de vidros de valor agregado? Ainda é muito aquém,
Yara, né? A gente tem nos mercados europeus, europeu e norte-americano, primeiro que você tem a questão climática, que faz com que você tenha, né, ali a necessidade de blindar, de certa maneira, os extremos do habitáculo, né, para que você tenha conforto interno. Então te força a ter vidros mais performáticos, e também tem o governo estimulando com algumas leis e alguns até te estimulando a realmente diminuir o seu consumo de energia e te beneficiando por conta disso. E aí um instrumento poderosíssimo para você economizar energia é a sua janela, né? Então a gente estima aí que a adoção de vidros refletivos, por exemplo, no mercado residencial nos Estados Unidos, seja de aproximadamente 90%. Então, você já imaginou isso? Mais de 90% do vidro que se consome no mercado residencial nos Estados Unidos é um vidro com algum valor agregado, né? Muitas vezes, se não em sua totalidade, insulado. Então, a gente aqui no mercado nacional, a gente consome muito pouquinho ainda de vidro refletivo no mercado residencial. Às vezes, eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Para mim, se minha mãe conhece a tecnologia, todo mundo conhece. Porque ela é gente como a gente, então você vê que é difícil você encontrar, né? Uma pessoa normal, vamos dizer assim, que não é da área, né? E que fala, poxa, eu vou pensar num vidro diferente aqui para minha janela. A pessoa fala, vidro diferente? Do que você está falando? Então tem muito trabalho de educação, né, para a gente fazer, para a gente ensinar. Eu dei o exemplo do box, hoje que tem inúmeras opções e o cara conhece só o temperadinho incolor. Então acho que tá muito distante, não só no residencial, mas no comercial, no mercado de interiores. Mas tem uma coisa boa, eu acho que aqui no Brasil valoriza-se o produto de interiores. Quando a gente conta ao redor do mundo que o espelho Guardian é um espelho extremamente reconhecido pela marca, os times das outras Guardians ficam com muita inveja da gente, para ser sincero, porque eles dizem, como é que vocês conseguiram construir isso com uma marca tão poderosa no segmento de espelho, né? Então, eu acho que tem espaço para a gente desenvolver esse consumo mais rico. Eu fico feliz e agradecido, inclusive, de ver os nossos concorrentes também fazendo esforços para desenvolver esse consumo, né? Teve recentemente investimentos também dos concorrentes para começar a venda de vidros refletivos, e eu acho que isso é benéfico para o mercado, né? Como um todo, é mais gente sendo exposta a essas novas tecnologias. Então, a Guardian vai continuar sendo um desbravador aí na família de vidros de valor agregados, com os espelhos, com os pintados, com os refletivos. Estamos atrás, mas tem tempo. Essa briga é uma briga gostosa, é uma briga boa. Você falou aí da questão de espelho. O espelho foi o produto que teve a maior queda, segundo o nosso panorama Abravidro de 2019. Né? Teve uma queda aí da casa de 10%. A Guardian acompanha esse número? Vocês também verificaram essa redução brusca no consumo desse produto? Nós tivemos bons resultados com a família de espelhos, Yara. A gente vem sendo bastante criativo com os espelhos. Como eu te falei, a gente já somos há 16 anos a marca top of mind nesse mercado, né, eleitos pelos próprios arquitetos, como sendo a marca referência no segmento de decoração. Então, eu acho que a gente vem se beneficiando de um trabalho muito sólido, liderado pela Vivi, inclusive, que fez a renovação do espelho Guardian, há 2 anos lançando o espelho Guardian Evolution, com novas características técnicas. O mercado brinca com a gente, fala que no nosso espelho dá para se ver na frente e atrás, porque ele é brilhante atrás também, né? Então, assim, não posso reclamar do resultado no segmento de espelhos, não. Ok. Vivi, você estava falando aí um pouco de tudo que a Guardian tem ofertado e pensado para o mercado. A gente tem uma pergunta que é como participar dos treinamentos da Guardian? A gente tem diversos canais, você consegue pelo nosso site entrar em contato, tem o WhatsApp da Guardian no nosso site, tem como entrar em contato tem os telefones dos ASMs no site, tem nas nossas redes sociais, no Instagram. Logo que você entra na bio do Instagram, você consegue ter todos os contatos ali, WhatsApp, enviar uma mensagem direto para a gente. Então, assim, é só contatar a Guardian que a gente está à disposição com toda a nossa equipe técnica para
criar um treinamento customizado para o cliente, ou também as lives que estão abertas a todos através do Instagram. E agora ainda mais, né, Vivi? Porque agora, assim, a gente tem visto exatamente isso, Yara. A gente promove, às vezes, uns almoços com escritórios de arquitetura à distância, então o pessoal tá lá todo mundo fazendo um lanche, a gente faz uma meia horinha ali de apresentação de produto. Então, se você que está assistindo a live, aí tô vendo que a gente está com quase 100 pessoas, ou vai ver depois, se empolgou com a possibilidade desses treinamentos, entra num desses canais que a Vivi passou agora, né, sinaliza a sua necessidade, pode ser para uma pessoa, para seus 10 funcionários, a gente bota todo mundo online e a gente faz uma apresentação bem legal, garanto para vocês. Bacana. Vocês falavam há pouco da questão de retrofit, né, de como as obras geridas em casa por conta da pandemia, quem está ficando mais tempo, de como isso está movimentando, de alguma forma, o nosso setor. Ao mesmo tempo, a gente vê já movimentos no sentido de grandes empresas que estão devolvendo seus escritórios, né, que estão revendo a ocupação de escritórios e tal, o que deve, de alguma maneira, impactar o segmento de arquitetura comercial. Como vocês estão vendo isso? Eu acho que vai ter sim uma transformação no segmento comercial, Yara, mas a gente entende que existem alguns processos, né, do ambiente corporativo que só se dão ao vivo, então a gente entende que deve haver algum tipo de equilíbrio, algum tipo de balanço entre talvez uma maior presença do home office como sendo uma prática comum. Eu entendo que isso deve fazer cada vez mais sentido nas nossas vidas, mas para efeitos de você manter um funcionário motivado, para fazer, né, uma boa gestão de desenvolvimento de carreira, né, cuidar dessa pessoa, dar feedback, tem alguns processos que precisam se dar ao vivo, e eu acho que a gente encontra equilíbrio e daqui a pouco segue normalmente num novo cenário que com certeza vai ter, como eu falei, o home office como sendo uma coisa mais presente, mas eu não acho que vai causar uma disrupção tão enorme, não, para o mercado comercial. Ok. A Guardian participa de maneira intensa de eventos setoriais, né? Aqui no Brasil vocês participam da Glass South America, participam de outros tantos eventos. A Guardian Global foi uma das primeiras empresas a cancelar a participação na Glasstec, né, quando ela ainda estava prevista para ocorrer neste final de ano. Isso foi um cuidado com colaboradores, foi uma preocupação de público, como é que é, e qual vocês acham que vai ser o papel dos eventos setoriais, dos eventos de negócios, no pós-pandemia? Acho que foi uma combinação de fatores, sim, Yara. Tem, óbvio, aqui a Glasstec, como qualquer outra feira, é uma oportunidade de negócios muito importante para a gente. Nós tivemos participações muito legais. Eu acho que quem foi a última edição viu lá que a gente teve... nós criamos um cinema do vidro do futuro, que estava bem interessante. Você passou por lá, né? Teve a oportunidade de conhecer. A gente mostrou bastante novidade. E no momento em que a gente avaliou a possibilidade de fazer o cancelamento da Glasstec, acabou culminando nesse cancelamento, a gente levou em consideração preocupação tanto com a questão de segurança, quanto de atendimento do público ao evento, né, para maximizar esse investimento. Com relação ao papel futuro, a gente entende que elas seguirão sendo boas plataformas para a gente trazer novidades para os especialistas, para quem é interessado e do segmento. É uma oportunidade de troca única, sinceramente. Eu venho do mercado de comunicação, né, então eu gosto demais das feiras, acho que a gente tem contato muito franco com os diversos níveis da cadeia. Então, para mim é uma experiência que só vai seguir se reinventando, a gente vai seguir incorporando tecnologia a essas grandes plataformas de divulgação e vai continuar fazendo com que os trade shows continuem sendo importantes para o negócio. Então, em 2021, vocês voltam à programação de eventos. Voltamos à programação normal. Tá certo. A gente tem uma pergunta aqui, que é de um tema que a gente já tratou, mas eu acho que ele é pertinente de a gente perguntar novamente para
porque é um dos principais temas sensíveis aí, que é a questão do funcionamento dos fornos. Para quem entrou depois do comecinho em que a gente tratou disso, se vocês puderem, por favor, falar novamente sobre como está o funcionamento dos fornos da Guardian no Brasil. Eu posso comentar, Yara. Um pouco do que eu falei no início, né? Acho que, obviamente, é a pergunta que todo mundo faz, né, em relação a como é que estão as fábricas, se está produzindo, não está produzindo, até para ter um termômetro, né, de como está o mercado, né. Então, de forma resumida, a gente, logo no início da pandemia, a gente entrou em modo de reciclagem, né, a gente tinha os inventários balanceados para atender os clientes, para atender o mercado, né. Ao longo da evolução da pandemia, né, a gente retomou a fábrica de Tatuí, né, e na sequência retomou a produção da fábrica de Porto Real, né. Então, como eu falei antes, né, acho que a gente precisa fazer esse movimento de forma consciente, né, e responsável, né, e obviamente conversando com os nossos clientes, entendendo as necessidades, olhando as alternativas que a gente tem, né, para continuar atendendo o cliente. Mas sim, hoje a gente tem as nossas 2 fábricas produzindo, ajustado à demanda que o mercado tem hoje. Ok. A gente falava aí dos desafios da venda de vidro de valor agregado, né? Eu acho que uma pergunta pertinente é como desenvolver o mercado para o vidro insulado? Acho que o vidro insulado é um grande desafio no Brasil, né? No ano passado, no ano de 2018, na verdade, a gente tinha registrado aí um crescimento na produção do insulado, mas em 2019 ele voltou a cair. Como a gente pode tratar de forma bem sucedida o vidro insulado no Brasil? O vidro insulado ele tem 2 benefícios principais que eu acho que a gente precisa cada vez mais difundir para que as pessoas não se assustem quando recebem um orçamento, porque é uma tecnologia um pouco mais cara, né? Ele vai pedir ali uma esquadria um pouco mais parruda, você está usando geralmente mais vidro na composição, mas primeiro você tem a questão térmica, né? Então ele é muito eficiente para garantir que você preserve a temperatura num ambiente, ou seja, você não precisa ficar condicionando aquele ar o tempo todo para estar num ambiente confortável, e com isso você não precisa ter gasto com energia elétrica o tempo todo para garantir esse conforto. E a questão de atenuação sonora, que é para quem mora nas grandes cidades, né? Então eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, mas aqui não é tão frio igual nos Estados Unidos. Mas a gente tem a questão do ruído, né? Você tem bairros aí que estão sendo revitalizados, como por exemplo aqui, para quem mora em São Paulo, a Bela Vista, né, que é um bairro super, tá bombando agora, né, é a grande promessa imobiliária aí do ponto de vista de renovação. É um bairro extremamente urbano, né, você tem muito ruído, uma janela com vidro insulado poderia trazer muito conforto para os moradores. Então, eu acho que é uma questão de desconhecimento mesmo, tá, Yara, que faz com que a gente não trabalhe para difundir mais os benefícios desse tipo de vidro, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Você pode ver que a questão climática, ela também tem essa influência forte, é fato quando a gente observa o consumo de insulados no sul do país, né? Quando você vai para Porto Alegre, ali para o Rio Grande do Sul, de maneira geral, você encontra com maior facilidade o insulado sendo consumido lá. Então, acho que é uma questão de conhecimento mesmo. Poti, uma última pergunta sobre o antidumping. Qual é a visão da Guardian sobre a renovação do antidumping do vidro float este ano? Claro, Yara. Bom, a gente acompanha via Abvidro, né, esse processo de dumping, né, e a gente sabe que é uma análise técnica, né, e que vai caber aí nossas autoridades, né, brasileiras a tomar uma decisão em relação a isso. A gente sabe que é importante para o mercado, né, para manter a competitividade, a gente está acompanhando de perto, sim. Não sei se você quer adicionar alguma coisa, Sibeli. Não, acho que é isso, acho que é uma medida que a gente contribuiu bastante com informação, né, para que a gente possa ter um mercado saudável, com bons níveis de competição. Então, estou confiante de que a melhor decisão, embasada em bons dados e fatos, vai ser tomada ainda esse ano, nesse sentido, Yara. Bom, a gente está chegando ao fim aqui da nossa live, esta que é
a live que encerra a série de entrevistas que nós fizemos com as usinas de base que atuam no Brasil, né, uma contribuição aí da Abravidro para promover o debate, para que o mercado, os diversos elos do mercado possam conversar e entender um pouco as questões que tem em relação à atuação das usinas de base. Eu agradeço a participação de vocês, vou passar a palavra para o nosso presidente para as palavras finais, em seguida passamos a palavra para vocês, para que a gente possa se despedir e encerrar essa live, lembrando que o conteúdo que a gente conversou aqui vai estar disponível no nosso IGTV, no canal da Abravidro no YouTube e também no formato podcast no nosso Vidrocast. Obrigada. Agradeço a participação de vocês, eu acho que é de grande valor para o mercado, sempre que a gente solicita as usinas, para que se manifestem de uma forma clara e esclarecida, como sempre temos feito e sempre o faremos. Obrigado por esse espaço, obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Um grande abraço a todos. Aí aos participantes dessa live também, muito obrigado. Bom, obrigado, Domingos, Yara, todo mundo que nos assistiu aí. Obrigado por esse espaço, acho que é muito produtivo e informativo para todo mundo. Também queria agradecer demais, convidar todo mundo que está assistindo a gente para seguir a gente também nas redes sociais, tem bastante conteúdo interessante. Eu agradeço demais a vocês, Yara, Domingos, pela oportunidade de ser uma plataforma que eu acho que instrui, esclarece e aproxima a gente das pessoas, né? Então eu fico muito feliz e que aconteça muitas outras vezes. A gente está à disposição. Também agradeço, Yara, Domingos, pela oportunidade e colocamos à disposição de todos aí, para o que precisar. Obrigada. Muito obrigada, então, e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, boa tarde. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigado.